deputada do seu partido, a deputada Mônica Seixas, ela fez uma ligação para o secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente, para saber como é que ela podia agir em relação a 3 ou 4 barreiras que caíram em Itu. Atendeu o chefe de gabinete. Ela começou a conversar, ele desligou o telefone na cara da deputada Mônica Seixas. E o que é que vai fazer essa casa? Essa deputada acabou de ser humilhada. A humilhação feita a um deputado dessa casa é feita à casa toda, deputado Janazzi. Ela veio falar comigo. Deputado Campos, e o Conselho de Prerrogativas? Eu disse a ela, infelizmente, o Conselho de Prerrogativas, que para mim, é o órgão mais importante desta casa, você convoca uma reunião, parece 3 deputados. Espera, deputado Janazzi, eu tenho 645 municípios do Estado para cuidar, mais estados do país com Secretaria Nacional. Eu vou e fico, eu mais 2 deputados. Há 8 anos atrás, quando nós criamos esse departamento, eu, deputado Rui Falcão, testemunho aqui do deputado Emílio, os deputados eram obrigados a tirar fotografia na porta da secretaria. Nós mudamos tudo. Os secretários têm que mandar alguém, um funcionário, ir atender o deputado lá embaixo, subir com ele. Agora, o deputado Carlão Pinhatari, vocês que eu li do governo, acabou de acontecer, para mim, uma ofensa. O chefe de gabinete da Secretaria de Infraestrutura desligou o telefone na cara da deputada Mônica Seixas, quando ela apenas queria orientação de como agir com 4 barreiras que caíram em Itu. O que é isso? Onde estamos? Que casa é essa? Me responda, que casa é esta? Quem é que vai tomar providência? O Conselho de Prerrogativa, que eu não consigo reunir? Eu vou fazer um ofício, por conta própria, assinando com o presidente do Conselho, ao secretário da Janazzi, reclamando do comportamento do chefe de gabinete, que eu não sei nem quem é, e também não quero saber quem é, que foi indelicado com a deputada Mônica Seixas. Aí ela liga de novo, diz que caiu a linha. Liga, está em reunião. Liga, está no 5º andar. Liga, está no banheiro. Está em todo lugar, mesmo na sala onde devia estar. Aí eu pergunto, o que é que fazemos nós? Nada? Deputada Janazzi, nada? Ah, mas foi com a deputada Mônica Seixas. Ela chegou agora na casa. Não, ela é deputada como nós, com as mesmas prerrogativas. É injusto o que foi feito com ela, e eu estou assumindo aqui, deputada Janazzi, o compromisso de mandar um ofício hoje para o secretário, que, por sinal, é meu amigo, do Penido, reclamando do comportamento mal educado, agressivo, estúpido, sem sentido, desse chefe de gabinete que devia estar em todo lugar, menos lá. Ele foi indelicado, agressivo, com uma deputada que não sabe como agir. O deputado Emílio, eu sendo prefeito, assistiu a conversa agora. Ela chegou desesperada. O que eu faço? A deputada Emílio ainda disse para ela o que acontece no relacionamento entre o prefeito e as autoridades. Então, deputada Carlão Pinhatari, eu lamento profundamente, mas eu vou, senhor presidente Chumaci, não se faz isso. Isso é ofensa. E eu não admito ofensa, como não admito traição. Mas eu vim aqui, meus caros deputados,
dizer, deputado Gilmacy, olha como é que essa Assembleia funciona. Olha como é que nós somos tratados. Os deputados federais têm orçamento impositivo de cerca de 15 milhões de reais. Nós recebemos salário de 75% dos federais. Eu tenho uma PEC aqui, deputado Emílio, que pleiteia 75% das emendas dos federais. Como é que nós podemos ficar aqui esmolando, com o pires na mão e sendo humilhados? Ninguém vai dizer para mim que os deputados não são humilhados quando precisam de emendas, não tem. Lá, veja o caso do assédio moral. Eu entrei com uma reputação criminal contra o governador João Agripino e contra o meu amigo deputado Vignoli. E juntei o áudio. E está lá à mercê de qualquer grafotécnico. Eu pergunto, deputado, como é que fazemos? Só tem emendas aqui quem vota com o governo. Agora, 4.800.000, quando deveria ser 11 milhões. Então, eu quero convocar. Eu quero ver os deputados desta casa, aqueles que têm coragem, porque essa casa não é uma casa de covardes. Quem for covarde, o protocolo está ali. Renuncie o mandato. Nós começamos hoje, meus colegas, amigos, deputado do PT. Vamos trabalhar pela aprovação desta PEC, que eu estou chamando de PEC da dignidade. 75% das... Se eu estiver atrapalhando os senhores deputados, eu posso parar. Senhor presidente, onde fica o café dos deputados, senhor presidente? Senhores deputados, por gentileza... Meu tempo tem que ser preservado, senhor presidente. Um orador aqui na tribuna, senhores deputados. Meu tempo tem que ser preservado, senhor presidente. Será preservado o tempo de Vossa Excelência. E o café dos deputados serve para quê? Sim, senhores. Deputados, por gentileza. Qual a finalidade do café dos deputados? Obrigado, senhores deputados. Prosseguindo, meu nobre deputado Janazzi, não estamos pedindo nada. Deputado Coutinho Lopes, nós estamos pedindo 75%, que é o correto, de emendas para os deputados. Então, nós vamos ter 11 milhões para os deputados. Para não ficar à mercê do quê? De pressões do governo, é fácil. Não há nada mais fácil do mundo do que eu chegar e dizer: você quer emenda? Olha o áudio do prefeito de Chavantes que eu já li aqui. Olha o áudio. Quem é que vai ficar? Deputado Zé Américo. Pressionado, quem é que faz o deputado? São os municípios em cima dele, ele acaba cedendo. E se nós tivermos essa PEC aprovada, deputado Coutinho Lopes, nós vamos ter dignidade. É o mínimo que a gente quer aqui. Meu tempo vai indo e eu quero reiterar. A deputada Mônica Seixas, que não se encontra em plenário. Deputada Mônica Seixas, se estiver me ouvindo no seu gabinete, estou assumindo o compromisso de enviar um ofício hoje, como ainda presidente do Conselho de Prerrogativas, questionando o atendimento mal criado, sujo, que foi dado à senhora. A senhora não merece isso. A senhora é deputada como as outras, deputada como nobre deputada Carolina Pinhatari, líder do governo, deputada como deputado Carlos Janazzi, como deputado Emílio, como deputada Coutinho Lopes, que tem uma grande história nessa casa. Eu não aceito isso. A partir de agora, a senhora tem um aliado contra essas pessoas que se julgam eleitas pelo povo e que têm poupudos salários
e que não respeitam quem foi votar nessa casa. Senhor presidente... Pela ordem, senhor presidente. Deputado João Assis, eu peço que Vossa Excelência leve ao presidente efetivo dessa casa essa minha indignação com esse comportamento infame do chefe de gabinete dessa secretaria. Ele não merece estar onde está. Por favor, senhor presidente, a dignidade acima de tudo. Pela ordem, senhor Obrigado, presidente. nobre deputado Campos Machado. Com certeza faremos isso. Assim que nós tivermos nosso presidente, levaremos a sua demanda, o seu pedido, a sua indignação ao presidente efetivo dessa casa. Pela ordem, deputado Carlos Gianazzi. Para encaminhar pela liderança do PSOL. Tem Vossa Excelência o tempo regimental. Enquanto Vossa Excelência dirige a tribuna, se Vossa Excelência me permite, senhores deputados também me permite, eu queria aqui, embora aqui na presidência mesmo, fazer aqui uma declaração, um agradecimento. Ontem, diante de todo o caos que a cidade de São Paulo viveu, e a gente fica alegre de poder saber que nós temos pessoas que podemos contar. Eu estava com um problema de madrugada, 4 horas da manhã, uma pessoa ilhada num local, sem poder sair, e eu liguei para o Corpo de Bombeiros, deputado Janaína, 4 horas da manhã, e mesmo diante de todas as dificuldades, o Corpo de Bombeiros estiveram ali, resgataram a pessoa. Então, a gente quer aqui parabenizar a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, mais uma vez, pelo excelente trabalho que tem feito. Parabenizar o nosso comandante-geral, e dizer que realmente pode contar sempre com esse deputado, com a bancada dos republicanos, pelo trabalho de excelência que esses homens, essas mulheres, esses heróis realizam no Estado de São Paulo. Diante de tanta dificuldade, achamos pessoas que possam, que fazem o bem, que fazem o trabalho bem feito. Parabéns, que Deus continue abençoando o nosso Corpo de Bombeiros. Com a palavra, deputado Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, primeiramente eu quero me associar ao que disse o deputado Campos Machado, me associar à indignação do deputado Campos Machado com o que aconteceu com a deputada Mônica Seixas, com o tratamento dado por um chefe de gabinete de uma secretaria. Secretaria que é fiscalizada por nós. A Assembleia Legislativa fiscaliza o Poder Executivo. Então, é inaceitável o que aconteceu com a deputada Mônica Seixas. Nós temos que tomar providências imediatas e urgentes contra o secretário e contra o chefe de gabinete. Eu proponho, deputada Mônica Seixas, que a gente convoque o secretário. Ele tem que ser convocado pela Assembleia Legislativa em alguma comissão, deputado José Américo, deputado Campos Machado. Vamos convocar o secretário. Ele tem que vir depor, explicar esse ataque a uma deputada do PSOL, mas que ataca todos os 94 parlamentares. Então, eu proponho que nós possamos assinar conjuntamente um requerimento de convocação do secretário e do chefe de gabinete aqui na Assembleia Legislativa. Gostaria também, senhor presidente, aqui de manifestar a minha indignação e o meu repúdio veemente ao que disse o Paulo Guedes, o ministro da Economia do Bolsonaro, que atacou covardemente e injustamente os servidores públicos do Brasil. Atacou os professores, as professoras, atacou os bombeiros, os médicos do SUS, as enfermeiras, os servidores da segurança pública de todo o Brasil. Todos foram atacados, todos os servidores que estão atendendo a população na ponta, lá, na periferia, sobretudo. Esses servidores foram atacados, porque o Paulo Guedes disse que os servidores públicos do Brasil são parasitas e são os culpados da crise econômica, da crise fiscal. Primeiro, dizer que parasita é ele, banqueiro, né, especulador do mercado financeiro, rentista, que não produz um parafuso, não produz uma caneta. Esse sim é um parasita e acusado de ser fraudador de fundos de pensão. Esse é o Paulo Guedes. Esse sim é um grande parasita que está a serviço de outros parasitas do mercado financeiro, né, com a sua política de desmonte do Estado. Então, quero fazer esse registro, senhor presidente. Ele pediu desculpas ontem porque foi atacado de todos os lados, pegou mal para o governo, né? Nas redes sociais, toda a opinião pública brasileira ficou contra ele e contra o governo Bolsonaro. Então,
ele foi obrigado a pedir desculpas, mas é o que ele pensa realmente. Ele acha e defende isso, que os servidores são parasitas. Repito, parasita é ele, especulador do mercado financeiro, né, um ministro que está a serviço dessa lógica de especulação, do rentismo dos banqueiros nacionais e internacionais, que está acabando com o Brasil, né? E a culpa da crise fiscal ou crise econômica do Estado é dessa política econômica, né? Por exemplo, eu não vi, ele não falou nada sobre a dívida pública brasileira. Essa sim consome quase metade do orçamento do Brasil, quase metade da nossa riqueza produzida aqui é entregue para o mercado financeiro, para a jogatina financeira. Então, essa é uma questão gravíssima que ele não ataca. Essa é a principal causa, aliás, da desigualdade social e econômica do Brasil. Ele não tocou também na sonegação fiscal, né, na dívida ativa, né, que as empresas devem para o Estado. Ele não tocou na política de desoneração fiscal, né, de milhares de empresas que são beneficiadas com isenções e benefícios fiscais do governo federal. Esses sim são os parasitas, né? Quem se aproveita da dívida pública, rentistas e especuladores. Agora, atacar servidor público. E ele fez isso porque ele já enviou projetos de lei para a Câmara dos Deputados, né, atacando os servidores, né? A PEC emergencial, né, que autoriza a redução de salários de servidores, redução da jornada de trabalho com redução salarial. A PEC emergencial já está tramitando no Congresso Nacional, reduz salários. Vai enviar agora a reforma administrativa, também atacando os servidores brasileiros, colocando, enfraquecendo concursos públicos de provas e títulos, enfraquecendo e acabando com a estabilidade no emprego do servidor público, e outras medidas, né, que atacam não só os servidores, mas a prestação de serviços públicos no Brasil, né? Eles elegeram o servidor público como bode expiatório da crise fiscal do Estado ou da crise econômica, mas não atacam as verdadeiras causas. Mas, repito, atacar servidor público é atacar, na verdade, a prestação de serviços públicos, é atacar toda a população, né, que está matriculada, que matricula os seus filhos nas escolas públicas, nas redes estaduais, nas redes municipais, nas escolas técnicas públicas, nas universidades públicas, da população usuária do SUS, do Sistema Único de Saúde, dos hospitais municipais, estaduais, né? E nesses equipamentos públicos nós temos servidores que estão sendo desvalorizados, estão sendo vítimas também de um processo de precarização e de retirada de direitos e de terceirização, sobretudo, porque esses serviços estão sendo cada vez mais terceirizados. E, por falar em terceirização e privatização, não posso também deixar de registrar a nossa indignação com a proposta do governo Bolsonaro de privatizar as creches do Brasil com dinheiro do Fundeb, de transferir dinheiro público do Fundeb, que é uma conquista histórica do Brasil, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, né, que foi uma lei aprovada e depois ajustada e aperfeiçoada, que no começo ela só beneficiava o ensino fundamental. Depois de muita luta, nós incluímos também no Fundeb a educação infantil, o ensino médio e a educação de jovens e adultos. Veja, nós avançamos. E agora ele quer retroceder, o governo Bolsonaro, privatizando creches através do dinheiro público. Um absurdo total, senhor presidente, o que nós estamos passando hoje no Brasil. Mas esse ataque aos servidores significa, na prática, também um ataque à própria população, como eu disse, usuária dos nossos serviços públicos. O fato é que nós estamos mobilizados já em todo o Brasil para derrotar esses projetos que foram apresentados, sobretudo a PEC emergencial,
que já tramita, inclusive agora no Senado Federal, a proposta de reforma administrativa e outras que serão encaminhadas e algumas que já estão tramitando no Congresso Nacional. Nossa bancada do PSOL está amplamente mobilizada, fazendo obstrução, denunciando todas essas propostas que acabam, né, com os direitos, com a dignidade de professoras, professores, servidores em geral da educação, servidores da segurança pública, servidores da saúde, bombeiros e tantos outros servidores que são importantes, estratégicos para atender a maioria da população brasileira que não tem condições de pagar escolas particulares, que não tem condições de pagar convênios médicos, né, que não tem acesso à segurança. Essa população precisa de prestação de serviços públicos com profissionais preparados, com estabilidade no emprego, para que não sejam perseguidos e que não podem ficar reféns, né, de administrações e de governos de plantão. Então, senhor presidente, mais uma vez, manifesto aqui a nossa indignação, o nosso protesto veemente contra esse ataque do Paulo Guedes, não só em palavras, quando ele fala que o servidor público é um parasita é ele, banqueiro, especulador do mercado financeiro, acusado de fraudador de fundos de pensão, ele sim que não produz um único parafuso, que está privatizando tudo e agora atacando os direitos e a dignidade dos servidores públicos de todo o Brasil. Parasita é o Paulo Guedes e o Bolsonaro. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela deputado José Américo. Eu falar em nome da liderança do PT. Tem Vossa Excelência para encaminhar em nome da liderança do PT. Ok, muito obrigado. Boa noite, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu quero começar a minha fala de hoje me solidarizando com a proposta feita aqui, né, exposta aqui, pelo deputado Campos Machado, de ampliação das emendas impositivas de todos os deputados. Quero, em primeiro lugar, dizer aqui, para quem está nos ouvindo nesse momento, que isso é alguma coisa republicana, porque você permite que cada deputado tenha a mesma quantidade de recurso para destinar, eventualmente, para as suas bases, ou para as prefeituras, para as entidades, etc., né? E você tem também um montante compatível com a função de deputado estadual no Estado de São Paulo. Hoje, a emenda impositiva nacional concede ao deputado federal alguma coisa em torno de 15 milhões de reais. Em São Paulo, nós temos 4 milhões e 950. Não chega nem a 5 milhões. Então, acho que a proposta do deputado Campos Machado é extremamente oportuna. Mas, por falar em emenda parlamentar, eu quero registrar alguma coisa aqui, com muita tristeza, que o governo do Estado, né, no ano de 2019, não só não pagou as emendas impositivas, os nossos 4 milhões e 950, como não empenhou a metade das emendas que ele deixou de pagar. Ou seja, ele pagou alguma coisa em torno de 40% a 50%, e os outros 40% a 50% não só não pagou, como não empenhou. Isso é crime de responsabilidade, cometido pelo governador João Agripino Dória. Crime de responsabilidade, né? Não há, né? Aqui o líder do governo disse para mim, não, mas nós empenhamos. Não há empenho, senhores deputados, sem publicidade. Se vocês quiserem, entre no portal da transparência do governo do Estado agora, nesse momento, e examine o que está lá, deputado João Assi. Todos nós, deputados, temos lá no máximo 50% de emendas pagas e ou empenhadas. Os outros 50% não estão. A lei que criou a emenda impositiva, ela supunha que no ano das emendas, portanto 2019, elas fossem pagas ou empenhadas
para que fosse encaminhada para restos a pagar. O governador João Dória não fez nenhuma coisa nem outra. Nem pagou, obviamente, se ele não pagou é porque ele não empenhou, né? Não pagou e não empenhou. Portanto, nos restos a pagar estão importâncias genéricas, o que é absolutamente ilegal. Também, se ele chegar e dizer que ele empenhou em algum lugar, é ilegal, porque não pode existir empenho clandestino. Então, o governador cometeu crime de responsabilidade. Eu queria tratar de um outro assunto aqui, que é um tema federal. Aproveitar que a deputada Janaína Pascoal está presente, que é um tema federal. O governo do Paulo Guedes, né? Paulo Guedes / Bolsonaro, cometeu recentemente uma super pedalada fiscal de 55 milhões de reais. Nós tivemos outras pedaladas fiscais no ano passado. E eu perguntaria para a Janaína, o que você acha dessas pedaladas fiscais do governo Bolsonaro? Você também estaria disposta a, como você fez no caso da Dilma, a entrar com um pedido de impeachment pelas pedaladas fiscais do Bolsonaro? Eu acho que a gente não pode ter dois pesos e duas medidas, né? Eu acho que as pedaladas fiscais, quem achou que pedalada fiscal é suficiente para um crime de responsabilidade, teria que entrar contra o Bolsonaro. Eu, Caio, não acho que aquilo que se chama de pedalada fiscal, dependendo da circunstância, precisa discutir muito para saber se isso é suficiente para o impeachment. Mas, na verdade, quem entrou com o impeachment contra a Dilma, né, o Hélio Bicudo, a deputada Janaína Pascoal, entenderam que aquilo era crime de responsabilidade e entraram com o pedido de impeachment. Eu quero dizer, vão entrar agora com o pedido de impeachment? Eu tenho a resposta. Estou perguntando, mas tenho a resposta. Não vão entrar com o pedido de impeachment contra o Bolsonaro. Não vão entrar. Assim como a Polícia Federal não participa das investigações no Rio de Janeiro a respeito das armas que foram apreendidas por ocasião da prisão do Lessa, que é o principal acusado de ter matado a vereadora Marielle. O Lessa tinha 150 fuzis das Forças Armadas norte-americanas. Estavam com o motorista dele, que é o Elcio. Pois é, gente, vocês sabiam que esses 150 fuzis estão lá numa delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro e a Polícia Federal não se interessou por esse assunto? Por que não, Polícia Federal? Por que não se interessou sobre esse assunto, né? Por que não se interessou? A arma de um país estrangeiro é um contrabando. Né? Não tinha nota, era contrabando. Estava lá, use arm. É um contrabando. Se é um contrabando de arma, ela está ilegal no nosso país. E a Polícia Federal tinha que abrir um inquérito sobre isso. Mas por que não vai fazer isso? Porque lá envolve amigo do titio Jair? Não. A Polícia Federal tem que agir de maneira republicana. Ela é uma força do Estado. Não pode se transformar no que se transformou a CIA norte-americana. A CIA norte-americana hoje é uma organização de delinquentes, de extremistas de direita, delinquentes que o governo americano infelizmente mantém. Não pode se transformar aquilo que durante anos e anos foi, e em parte continua sendo, o FBI americano, uma organização de extrema-direita, né? Ao invés de ser uma força do Estado, uma organização de extrema-direita dentro da polícia. A Polícia Federal precisa tomar providência em relação aos fuzis que foram encontrados com o Lessa, que hoje está preso em Bangu 4, mas os seus fuzis estão com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vamos investigar esses fuzis que foram encontrados, que nós vamos descobrir muita coisa a respeito das milícias e a respeito, principalmente, do tráfico de armas no nosso país. Mas a Polícia Federal precisa se mobilizar para fazer isso. A Polícia Federal também precisa agir lá no Porto de Itaguá, no Rio de Janeiro. No Porto de Itaguá, no Rio de Janeiro, onde o contrabando de armas e o tráfico, e etc., e contrabando de produtos
de produtos em geral continua, aliás, se intensificou muito desde a posse do presidente Bolsonaro. E a nossa Polícia Federal não pode ser gendarme deste ou daquele governante. Ela tem que agir. Ela tem que agir como uma força do Estado, né? Uma força republicana do Estado. Então, ela precisa investigar. Eu não aguento mais, quando eu vou em debate de segurança pública, pessoas dizendo corretamente que um dos problemas do Brasil é o tráfico de armas. Perfeitamente. Tudo bem que o Brasil também é um dos grandes produtores de arma leve, portanto, digamos assim, os delinquentes não precisam de arma importada para poder fazer o que eles querem fazer. No entanto, a arma pesada, ela é importante. Por quê? Porque a arma pesada é uma forma que os delinquentes têm para enfrentar o Estado, para enfrentar a própria Polícia Federal, para enfrentar a Polícia Civil, para enfrentar as polícias militares e até mesmo o Exército. A forma de enfrentar é com arma pesada. Então, nós precisamos conter o tráfico de armas no Rio de Janeiro, de arma pesada no Rio de Janeiro, porque está indo para a mão dos delinquentes e está indo para a mão dos milicianos. Nós vimos o capitão Adriano Nóbrega, que foi morto domingo na Bahia, em circunstâncias ainda a serem esclarecidas, né? Eu sou do PT, o governador da Bahia é do meu partido, mas eu acho que ele deve explicações para a sociedade sobre como, porquê, de que forma o capitão Adriano Nóbrega foi morto. Aparentemente, pelo que a técnica levantou até agora, havia tiros de dentro para fora, né? Então, nós precisamos esclarecer, porque eu acho que um homem que ficou um ano fugido, que ligou para o advogado desesperado, não ia se suicidar. Ele estava cercado por uma força armada, ele não ia se suicidar. Então, de qualquer forma, o governador da Bahia precisa dar esclarecimento. Acho que o secretário da Segurança da Bahia, do governo da Bahia, se precipitou, né, convalidando tudo que aconteceu na operação. Então, nós precisamos saber, porque eu acho que queima de arquivo é muito complicado. Mas quero só reiterar aqui, queria falar esse assunto. Quer dizer, aquelas armas que foram apreendidas com o Elcio, amigo já estou terminando, do Lessa, elas precisam ser investigadas pela Polícia Federal. São 156 fuzis das Forças Armadas norte-americanas, contrabandeado. Vamos saber, porque essas armas estão entrando, essas armas, eu não sou especialista nisso, mas aqui tem gente que conhece bastante disso, sabe o seguinte, fuzil de alta potência é para enfrentar a polícia. É para enfrentar a polícia, né? Bom, de repente até para os traficantes brigarem entre si, mas é para enfrentar a polícia, para enfrentar o Exército, e nós não podemos tolerar isso. Muito obrigado, senhor presidente. Agora quem vai falar é a deputada Carla Morando. Obrigada. Gostaria de encaminhar pela bancada do PSDB. Tem Vossa Excelência tempo regimental, principalmente depois dessa referência aí do nobre deputado, né? José Américo, tem Vossa Excelência tempo regimental de 10 minutos. Vossa Excelência me permite uma comunicação enquanto a colega toma a tribuna? Sim, tem Vossa Excelência tempo regimental. É só para esclarecer, diante do questionamento do colega, que, por hora, não tem nenhum elemento para pedir impeachment do presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro não loteou a Petrobras, porque o presidente Bolsonaro não fez ajustes com a Odebrecht, nem com a Camargo Correia, nem fez palestras pelas ditaduras, nem mandou o nosso dinheiro para ditaduras amigas para depois voltar por operações de lavagem ilícita, porque o presidente Bolsonaro não escolheu empresas de amigos para encher de dinheiro do BNDES, como fizeram a ex-presidente Dilma, amando e em parceria com o ex-presidente Lula, que sempre foi o garoto propaganda do governo Dilma. Se o colega se dispuser a ler a denúncia que eu redigi, e tenho muito orgulho dessa denúncia, e apesar de tudo que sofri, ainda sofro, faria tudo de novo, se ele se dispuser a ler, ele constatará que a minha denúncia mostra claramente que as pedaladas foram um expediente fraudulento para encobrir o rombo causado pelo peculato em série e as lavagens cometidas por todos os petistas que tomaram o poder em conluio com aqueles partidos que se calaram.
As pedaladas foram fraudes para encobrir o peculato. Eu narrei isso com muita clareza na denúncia. Se, infelizmente, havia políticos com medo do fio que eu puxei com aquela denúncia e recortaram a minha denúncia para deixar apenas parte dos crimes, a culpa não pode ser atribuída a mim. Então, se o colega se dispuser a ler, ele vai compreender. E eu acho muito chato o colega vir aqui dar abracinho e beijinho, depois subir lá e ficar com ironia. Eu não gosto disso. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Caio França. Para uma breve comunicação. Enquanto se tiver a anuência da nova deputada Carla Morando, tem Vossa Excelência, então, tempo para a comunicação. Presidente, apenas para poder também aqui ser solidário à situação que aconteceu nos últimos dias aí com relação às enchentes na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. Infelizmente, é muito triste a notícia, mais de 140 milímetros, segundo os índices pluviométricos na Baixada Santista, cidades alagadas, bairros inteiros alagados. A gente está muito preocupado, fiz contato com a Defesa Civil do Estado, conversei pessoalmente com alguns dos diretores da Defesa Civil da região também. A gente tem feito contato para que as pessoas possam ter informações corretas sobre esse assunto, porque, infelizmente, também nesse tempo de internet, acaba tendo muita desinformação. Então, a nossa solidariedade aqui às famílias e que a gente torce para que as coisas possam melhorar e também para que as prefeituras possam organizar ainda mais. As pessoas também precisam contribuir. Infelizmente, muito lixo jogado de maneira errada nas ruas acabaram prejudicando também. Mas, nesse caso, as chuvas foram muito fortes e acabaram pegando a Baixada Santista e o Vale do Ribeira. Então, queria deixar aqui a nossa solidariedade e também dizer que o nosso mandato tem feito aí contato para tentar minimizar um pouco mais a situação dos moradores da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra, a deputada Carla Morando. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, deputados, deputadas aqui presentes. Eu gostaria, nessa terça-feira, de, em primeiro, me solidarizar com as vítimas, com as pessoas que perderam aí as suas coisas na enchente, tanto na região metropolitana do nosso estado, da nossa cidade, quanto também nas regiões ali Barueri, Taboão da Serra, Osasco, Botucatu, que também tiveram muitas perdas ali, com bastante volume de água. E a realidade é uma: a cada ano que se passa, chove mais, e isso vem aumentando a todo ano a quantidade. A gente precisa realmente estar se prevenindo e tentando encontrar soluções para que isso seja minimizado. A força da natureza é muito grande, e isso é uma coisa que a gente precisa estar lidando todos os dias. E aqui no nosso gabinete nós já estamos tomando algumas medidas para estar aí apoiando essas cidades que tiveram esses problemas e que a gente possa também estar auxiliando no que for preciso. E, na verdade, assim, essa chuva pegou tudo, inclusive a nossa cidade ali de São Bernardo do Campo, mais uma vez. No ano passado, em março, nós tivemos ali uma tragédia muito grande, foram 180 milímetros de água em questão de horas, de 2, 3 horas, e teve um alagamento bastante grande que perdurou por uma semana ali, por conta do esvaziamento de algumas áreas que não tinham uma drenagem fácil, porque o rio também estava cheio. Então, eu sei que durante esse ano passado nós tivemos isso. A semana agora nós tivemos mais uma chuva bem grande também, que choveu 50 milímetros em 20 minutos, que é uma quantidade de água bastante grande, e também não tem escoamento que aconteça tão rápido pelo bueiro. Porém, após 10 minutos do cessamento dessa chuva, acabou e a água escoou toda para o piscinão, graças ao término do piscinão, que se perdurou aí por mais de 6 anos no governo do PT, com a corrupção toda, obras paradas. Meu marido pegou com obras paradas e tudo abandonado na nossa cidade. E ele vem aí entregando. Tanto que ele fez a entrega aí desse piscinão, que foi o que, na verdade, salvou a nossa região ali do centro, tirando algumas partes que pegou na Marechal, que teve um pedaço que pegou. Tirando isso, no ano passado, se fosse assim, estaríamos naufragados ali no centro mais uma vez, toda a Jurubatuba. Então, meu marido tem feito um trabalho muito bom e muito intenso, e tem
colocado a cidade em ordem. E quem não viu isso é porque não foi até lá. E deputados e pessoas que falam que a cidade de São Bernardo não está andando é porque não estão por lá também. É só passar no centro, passar nos bairros, passar na periferia, que em todos os lugares nós temos ali obras entregues. E isso tudo graças à ajuda também do governo do Estado, também tivemos ajuda do governo federal. Nosso governador João Dória liberou 30 milhões para a construção dos taludes, que foi uma das coisas também que salvou nessa chuva que nós tivemos, para que não tivesse nenhum desbarrancar nenhum morro e cair e matar alguma pessoa. Então, gostaria de agradecer aqui o nosso governador João Dória, toda a sua equipe, por esse trabalho magnífico que vem fazendo no governo. Sabemos que tem muita coisa para ser feita, mas as coisas estão acontecendo. Serão investidos totalmente nesses taludes 60 milhões. Por enquanto, foram 30, mas ainda tem muita obra, muita coisa para acontecer, e o Orlando vai continuar entregando. Então, é muito importante a gente dizer para a população a questão do lixo, que não coloquem o lixo na rua em momentos em que não vai passar o caminhão para recolher, porque esse lixo vai ser carregado, vai estar entupindo galerias e vai estar provocando a enchente. Então, toda ajuda é importante, inclusive a ajuda da população em segurar o lixo na sua casa até o momento em que o caminhão do lixo irá passar. Mas eu não vim aqui, na verdade, só para falar desse assunto. Nós tivemos, há umas semanas atrás, aí, um deputado aqui da casa, que, inclusive, ele entrou com uma ação pública, né, uma ação popular, impedindo o prefeito Orlando Morando, meu marido, de fazer ciclovias na nossa cidade. Isso, nosso deputado aqui da casa, Luiz Fernando, entrou com essa ação, impedindo. E um juiz de primeira instância, não me cabe aqui julgar a decisão dele, foi entregue uma foto de um lugar que não era a ciclovia, e ele aceitou aquilo como ciclovia e proibiu, então, que o Orlando fizesse mais alguma ciclovia na cidade. Mas o Orlando entrou com uma representação para que seja feita uma nova análise, e ontem nós tivemos aí uma solução desse problema. O desembargador Souza Neri liberou a pintura dessas ciclofaixas, independente da cor, sendo que acompanha todas as normas de tráfego, a faixa vermelha, a faixa azul, e entre os cruzamentos também, que ela esteja pintada de vermelha, e isso tudo seguindo todas as normas que são estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito. Então, eu gostaria de pedir para que o deputado Luiz Fernando parasse de tentar atrapalhar o governo, ao invés de mandar emendas e fazer o que é o papel dele. Mandar emendas, ajudar a cidade. Ele teve voto lá. Foi bem menos que os meus, mas ele teve. Então, eu acho que, ao invés de ficar travando as prefeituras no trabalho, mande emenda, apoie a prefeitura, que o que a gente precisa é de ajuda, e não de pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso com a população, a não ser com o simples fato de poder. Aliás, PT é uma coisa que, assim, a gente já conhece. É o poder a qualquer custo. Até hoje não foi explicada a morte lá do Toninho, em Campinas, o Celso Daniel, aqui em Santo André. E isso tudo às custas do poder. Precisa disso? Precisa de todo esse poder? A minha pergunta é muito simples. Tudo isso traz o quê para esse político ou para o ex-prefeito Luiz Marinho, que é réu em muitas ações em São Bernardo do Campo? E para quê o poder? E você vê as pessoas ali sofrendo com tanta falta de saúde, falta de educação, falta na área de infraestrutura, por conta desse poder. Então, eu até, lembrando agora de uma das coisas que aconteceu muito triste, foi ver o prefeito Luiz Marinho postando a foto de um senhor que morreu lá em São Bernardo do Campo. Isso é um assunto muito ruim, muito triste. Era uma família que estava trabalhando, ele foi carregado pela enxurrada e ele veio a falecer. E não feliz,
ao invés de se solidarizar com essa família, que sobrou lá o filho e sobrou a esposa dele, não, ele posta a foto do falecido nas redes sociais, comemorando que uma pessoa morreu e isso tudo foi por culpa do Orlando. Lembrando que durante 8 anos o prefeito Luiz Marinho do PT esteve no poder e ele não fez absolutamente nenhuma obra e não entregou nenhuma obra. Ele começou obras e não terminou nenhuma. O que hoje o Orlando está entregando, todas, deputados que estão aqui, que são da nossa região ali, o Coronel Nishikawa está na cidade, eu acho que ele pode até dizer que tem obras ali que foram entregues, e que o PT insiste em colocar a culpa no prefeito Orlando Morando, que é o meu marido, que eu amo muito e que ele vem fazendo um trabalho maravilhoso. Eu insisto em dizer que essa coisa do poder, a todo custo, o PT tem que entender que não existe mais. As pessoas não gostam disso. Postar foto de uma pessoa que morreu, comemorando, como se fosse um, olha, bem feito, morreu por culpa de uma coisa da enchente do prefeito, que foi culpa dele, que não fez as obras. Então, eu gostaria muito de pedir que os deputados do PT, que tiveram votos, e todos os deputados que pudessem encaminhar emendas para a nossa cidade e para as nossas obras, são todas muito bem-vindas. A gente não recusa nenhuma emenda ali. Todas são bem-vindas e é aplicado aonde o deputado quiser. Porém, não fique criticando e não faça nada. Faça alguma coisa, vamos trabalhar em prol da nossa cidade, em prol da nossa população. E é isso que eu venho aqui dizer, esse triste episódio, mais uma vez, o PT acima de tudo e acima da justiça. E, além de tudo, parabenizar o desembargador Souza Neri, que reviu o erro desse juiz de primeira instância em proibir a ciclofaixa na nossa cidade. Continuará tendo ciclofaixa sim, e na cor que o povo quiser, que é o azul. E é assim que continuará. Muito obrigada a todos. Presidente, gostaria de pedir o levantamento da presente sessão. Antes, porém, senhoras deputadas e senhores deputados, convocação. Nos termos do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça e Redação, Defesa dos Direitos das Mulheres, Finanças e Orçamento e Planejamento, às 18h45, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei número 961 de 2019, nos termos do disposto do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça e Redação, Educação e Cultura, realizar-se 1 minuto após o término da primeira convocação, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 976 de 2019, havendo acordo de liderança, havendo acordo de liderança, antes de apresentar os trabalhos, convoco Vossa Excelência para a sessão ordinária de amanhã, hora regimental, com a mesma hora do dia de hoje, lembrando-se ainda da sessão extraordinária realizar-se hoje às 19h, está levantada a sessão. Sessão ordinária que se encerra agora, nossa transmissão ao vivo. Voltaremos às 19h com a transmissão da sessão extraordinária. Por enquanto, você segue com a nossa programação.